Boa tarde. Eu queria mostrar um vídeo aqui antes, que são com imagens que eu fiz na Síria, para vocês terem um pouco de noção de como estava lá a situação. Por favor. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا خمسة سبعة 12. Esse em outubro era de 2012, tá? Então não é de agora não. Pessoal, eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui hoje com vocês. Tem um desafio enorme aqui, que é de falar em 15 minutos mais ou menos, uma palestra que eu faço em 1h30 ou 2 horas. Então eu pensei muito como usar esse tempo da melhor forma possível e pensei em focar num ponto que eu falo muito nas palestras, que é sobre, e que é uma coisa que muita gente falou comigo quando eu decidi ir para a Síria cobrir a guerra, que era sobre medo, né? Então todo mundo, sem exceção, né, os amigos, familiares e também inimigos, perguntavam, cara, você não tem medo de morrer? E esse é o ponto que eu queria usar esse pouco tempo que a gente tem aqui hoje para falar sobre isso, a partir da minha experiência na Síria. Obviamente eu não tenho a menor vontade de morrer, né? Mas eu tenho uma filosofia de vida, desde garoto, eu sempre tive isso comigo, que eu não posso deixar de fazer as coisas por medo, né? Seja o medo do que for. No caso, né, o medo da morte, que é o medo extremo. Muitas vezes a gente deixa de fazer coisas, né? Tem uma frase do Shakespeare que eu adoro, que ele fala que muitas vezes você deixa de conquistar coisas que você facilmente poderia ganhar pelo simples medo de tentar. Então, quando eu me propus a ir para a Síria, eu pensei muito sobre o assunto, sabia, obviamente, da grande possibilidade de morrer lá na guerra, porque tinha milhares de pessoas morrendo todos os dias. Vocês viram as imagens que eu fiz lá. Eu fui para a cidade de Homs, que naquele momento era onde a guerra na Síria era mais intensa. Muita gente morrendo todos os dias, inclusive jornalistas estrangeiros. E eu sabia que era grande o risco de morrer. E eu fiz uma pergunta a mim mesmo, o que eu faço no dia a dia, quando eu vou fazer coisas até menos perigosas. Que assim, eu estou disposto a correr esse risco para ter essa experiência? Eu gosto muito, por exemplo, de pular de bungee jump. Já saltei de paraquedas. O bungee jump é até mais arriscado do que o paraquedas. E quando eu vou saltar, eu sempre penso, cara, eu posso morrer aqui. Eu estou disposto a correr esse risco para ter essa experiência? Eu sempre me pergunto isso e me respondo, tô. Então, para a Síria foi assim, eu pensei muito sobre isso. Produzi tudo, fiz todos os contatos, esses vídeos que vocês viram, vocês ouviram a voz de um cara gritando quando tinha as explosões? Allahu Akbar, que significa Deus é grande em árabe. Esse grito era do cara que era a minha fonte, do Abu, que era um cara que era um ativista de direitos humanos. Eu estava com ele nesse momento. Então tinha muitos contatos, né, e eu fui lá muito consciente de que poderia morrer naquele lugar. Mas eu queria ter essa experiência, eu queria fazer aquele trabalho. E teve um momento, vários momentos muito pesados, muito angustiantes. Tem outra coisa também que é importante que eu queria falar aqui antes, que é em relação a você ter um propósito, né, para fazer algo.
Eu fui para a Síria, eu sempre digo, eu fui para a Síria porque eu queria mostrar o que eu chamo de o lado humano da guerra. Eu tinha muito claro esse propósito comigo, porque as matérias que saíram aqui no Brasil eram puramente numéricas, estatísticas, né? Morreram 1.000 pessoas em Homs, aí tinha uma declaração do governo da Síria, da ONU, de alguma ONG de direitos humanos e acabou. Dali a 2 dias, outra matéria. Morreram mais 700 pessoas em Homs, mesma coisa. Mas ninguém mostrava a história das pessoas, os dramas humanos, os sonhos, os amores, nome, sobrenome, rosto. Eu queria ver isso. Eu queria mostrar isso que eu chamo, né, o lado humano da guerra. E lá na Síria, mesmo antes de entrar na Síria, eu comecei a ver umas histórias muito fortes. Aqui nesse vídeo apareceu a foto de um rapaz. Eu fui para a Síria a partir de Beirute, no Líbano. Porque como o país em guerra, né, uma coisa importante falar, eu fui para a Síria com visto de imprensa. Não cometi nenhum crime, entrei no país legalmente. E o próprio governo sírio me orientou a entrar pelo Líbano. Com o país em guerra, o aeroporto da capital de Damasco estava fechado, então me orientaram a ir para Beirute e entrar na Síria por terra. E eu fiz isso. Então, no ônibus, indo de Beirute, né, para a Síria, eu conheci um rapaz no ônibus. Tinham 2 rapazes conversando em árabe perto de mim. E teve uma hora que o ônibus parou num lugar que parecia para a gente, a imagem mais próxima seria um assentamento de sem terra, que eram refugiados já da guerra, já em território libanês. Esse rapaz, ele desceu do ônibus, foi nessa vila, né, nesse acampamento, e 5 mulheres foram recebê-lo. E tinha uma mulher que era mais velha, abraçava, chorava, claramente era a mãe dele. E ele deu para ela um maço de dinheiro e voltou para o ônibus. Eu estava lá direito do ônibus, o corredor aqui assim, né? E ele veio andando, e aí quando ele veio andando eu vi que o lado esquerdo do rosto dele era todo deformado, a pele engelhada, como se fosse de queimadura. Ele veio, sentou perto do rapaz, estava com ele, amigo dele, e começou a chorar. Aí eu esperei ele parar de chorar, ele se acalmou, fui falar com eles em inglês. O rapaz não falava inglês, o amigo dele falava um pouco. E resumindo, a história dele era o seguinte: o pai dele tinha uma mercearia em Homs, nessa cidade. Ele trabalhava com o pai na mercearia. E certo dia, no meio da guerra, entraram 3 soldados das forças rebeldes na mercearia. A cidade de Homs foi tão afetada pela guerra porque a população quase integralmente era a favor, né, da revolução. Então o governo sitiou a cidade e ficava dia e noite bombardeando a cidade, matando todo mundo. Resumindo, assim, duramente foi isso. E aí o pai dele foi ajudar esses soldados, né? Um deles estava ferido com um tiro na perna. O pai dele foi, cortou a calça do cara, foi tentar tirar a bala, não sei o quê, e pediu para ele pegar um algodão, né? Chama Jawad esse garoto. Ele tinha, acho que era 19 anos, quando eu o conheci. Ele foi para trás do balcão da mercearia para ir pegar o algodão. Quando ele abaixou para pegar o algodão, estava assim embaixo. 5 soldados da Síria entraram na mercearia, já entraram gritando e metralhando. E mataram os 3 soldados rebeldes e o pai dele. Ele estava atrás do balcão, né? E ele via essa cena pelas frestas, né, do balcão de madeira. E ele ficou ali atrás, calado, né, em pânico. Quando os militares saíram, um deles jogou uma granada dentro da mercearia. A granada explodiu e os estilhaços do balcão cortaram o rosto dele. Por isso que ele tinha o rosto todo deformado. E naquele dia, né, e aí depois disso, a família dele fugiu, né, saiu da Síria, ficou ali no Líbano, na fronteira. E aí naquele dia, toda aquela agonia dele é porque ele tinha recebido uma carta do governo dizendo que ele tinha de voltar para Homs para se apresentar ao exército, senão ele seria preso. E naquele dia estava voltando, para entrar no exército e ia combater ao lado dos homens que mataram o pai dele. Por isso que estava toda aquela angústia. Essa foi só uma das histórias duras, tristes, fortes que eu peguei antes mesmo de chegar na guerra. Mas quando eu cheguei em Homs, na cidade da guerra, eu saí na rua, né, já fazendo fotos, vídeos da guerra, do conflito, uma coisa realmente impressionante, explosões, tiros, da cidade destruída. E tem uma foto que aparece aqui nesse vídeo, que é de um prédio com fogo em cima. Ah, Foi a seguinte situação: eu estava na rua e eu vi uma explosão muito forte, muito alta, perto de mim. Eu olhei para o lado e eu vi, a uns 200 metros de mim, esse prédio, né? Era uma área residencial, vários prédios baixinhos, de 4, 5 andares. E naquele momento, a minha primeira reação foi: eu quero registrar isso, eu quero fazer essa foto.
né? E foi curioso porque eu peguei a máquina fotográfica, fui na direção da explosão e, naturalmente, todo mundo correndo para longe da explosão e eu correndo para cima da explosão, né? E quando eu falo nas palestras, eu sempre falo sobre isso. E aqui não é questão de ser corajoso, ser valente, ser destemido, não é isso. É porque, assim, eu estava com foco no trabalho. Eu saí de São Paulo, fui para Homs para cobrir a guerra. Quando a guerra se apresenta na minha frente, eu não posso fugir, né? Senão não fiz nada. Então eu tinha de fazer aquilo, eu tinha de mostrar aquilo. Então foi curioso porque eu estava indo na direção da explosão, as pessoas correndo no sentido oposto. Eu cheguei na rua, fiz a foto do prédio, né, com essas chamas e fiquei muito orgulhoso na hora de ficar, conseguir fazer isso, pensando sempre, né, com o foco no trabalho, no que eu falei aqui do propósito, de mostrar o lado humano da guerra. Voltei e aí pouco depois disso fui parado na barreira militar, mostrei o passaporte, mostrei o visto de imprensa, tudo legal, tudo credenciado, não teve conversa, me prenderam, né? Me ameaçaram de morte, ficaram durante muito tempo apontando, me colocaram no chão, no meio da rua. Eles me cercavam, os militares, apontavam armas na minha cabeça, ficavam gritando comigo em árabe. E eu, né, não falo árabe, tentava falar com eles em inglês. E ficou naquela agonia toda até que me levaram para um prédio público muito grande. Eu sei que era um prédio público porque tinha várias fotos do presidente da Síria, do Bashar al-Assad. E aí nesse prédio rolou o momento mais tenso assim, que um rapaz me saiu conduzindo dentro desse prédio com um fuzil na minha nuca, né? Ele não falava inglês, ele só ia me empurrando com um fuzil para a esquerda, para a direita, para frente, eu saía andando. Até que chegou num lugar que era um corredor estreito, assim, da largura dos meus ombros, mais ou menos, e tinha uma escada para descer. Eu parei assim na ponta da escada, olhei para trás e me cutucou assim com a arma e falou, "Go!" E aí eu fui descendo, né? E quanto mais eu descia, mais escuro ficava. E eu vi o que me pareceu ser uma parede no fim da escada. Não tinha saída. E aí eu pensei, acabou, né? Assim, eu vou ser morto aqui, vou ficar por aqui mesmo. E aí foi muito bom sentir aquilo, porque eu não me apavorei, não me arrependi. Tenho aqui um amigo, Serginho, também jornalista, a gente trabalhou aqui juntos, nesse prédio aqui antes, era editor da Abril. E aí, muitas vezes a gente faz a matéria que no meio da matéria você fala, cara, para que eu fiz isso? Assim, nada a ver estar aqui. Assim, eu fiz a matéria uma vez que era uma expedição para o Pico da Neblina, uma montanha na Amazônia. São 8 dias caminhando na floresta, subindo, descendo montanha. Nessa matéria teve uma hora que eu me arrependi. Eu falei, maldita hora que eu vim para cá, cara. O pé estourando, cansado, dormindo no frio, no calor, na chuva, no meio do mato. Nessa matéria eu me arrependi. Na Síria, não. Naquele momento, o cara com a arma na minha cabeça, tudo escuro, sem saída, eu pensei assim, claramente pensei assim, pelo menos eu vou morrer fazendo o que eu queria fazer, onde eu queria estar. Eu sabia que isso podia acontecer, eu me preparei para isso, então não tem nenhum direito de chorar, espernear, reclamar, não. Eu vim aqui para isso, sabia que podia acontecer, então assim, relaxa, valeu a pena. Obviamente, com muito medo, não queria morrer. Eu fechei os olhos, né, e fui descendo essa escada, né, com os olhos fechados. Fui descendo, né, degrau por degrau, lentamente assim, tateando e descendo, e com a cabeça baixa, dessa maneira aqui assim, e descendo os degraus. E aí, desse jeito, com os olhos fechados, a cabeça baixa, eu ouvi um barulho e senti uma pancada na minha cabeça. Senti a pancada e ouvi um pá! E quando eu falo isso, hoje em dia muita gente ri, até é engraçado às vezes, eu entendo. Na hora não foi engraçado, mas quando eu senti aquela pancada na cabeça, eu ouvi aquele barulho, eu tive certeza que era o tiro da minha cabeça. E é curioso, porque eu pensei que estava morto. E eu pensei assim, que bom que foi rápido e não doeu. Pensei isso de verdade. E fiquei parado com os olhos fechados, né? Achando que estava morto. E alguém me empurrou e eu me incomodei. Eu falei, cara, acabei de morrer, tem alguém me empurrando já aqui. Eu juro que pensei isso de verdade, não é brincadeira, pensei isso mesmo. E não abri o olho. Aí o cara empurrou de novo, eu falei, cara, que porcaria é essa? Aí abri o olho já para brigar com o anjo, não sei quem era, de empurrando. Aí quando eu abri o olho eu vi que não era uma parede que tinha no fim da escada. Era uma porta de alumínio, dessas de correr assim. O barulho que eu ouvi e a pancada na minha cabeça era a minha cabeça batendo na porta, entendeu?
Eu tava dando assim, aí eu bati, pá! Era isso. E ali dentro tinha uma delegacia improvisada. Ali fui torturado. Teve um delegado que queimou meu rosto com cigarro para me obrigar a assinar um documento. Acabou meu tempo. Assinar um documento em árabe. Desse lugar fui levado para um presídio, né, onde eu fiquei mais 6 dias preso, dormindo no chão, comendo no chão. Foi realmente muito, muito angustiante. Mas como o tempo acabou, eu só queria finalizar dizendo o seguinte: foi muito angustiante, foi muito triste, muito doloroso, mas a minha opção de enfrentar o medo de morrer, né, a possibilidade de morrer, para viver aquela experiência valeu muito a pena. Eu acho que a gente precisa viver assim, sabe assim, de não ter medo de viver, porque assim, o medo está sempre presente em tudo, em pedir demissão de emprego, ou começar um relacionamento, começar um trabalho novo, ir cobrir a guerra, pedir perdão a um amigo, sabe assim, o medo sempre está presente. Eu acho que a gente precisa, o medo existe, a gente precisa saber lidar com ele e viver independentemente ou apesar do medo. Esse livro aqui é o livro da minha história na Síria. Acabou o tempo. Obrigado a vocês. Muito obrigado.